começar, pessoal, vamos fazer uma breve revisãozinha do conceito de firewall. Antes de falar de IDS, vamos falar do firewall, que é um amigo muito próximo do IDS, né? O firewall, pessoal, ele pressupõe que a internet não é um local seguro. Acho que isso não é novidade para vocês também, né? Um funcionário de uma empresa, ele pode ser um atacante? Pode, né? A própria pessoa que está autorizada a ter acesso a um sistema tem como usar para o mal aquele acesso, né? Então, um funcionário frustrado, daqui a pouco ele pode causar mal à sua empresa. Ele pode usar de uma maneira incorreta, né, as suas credenciais, por exemplo. Agora, um concorrente de outra empresa também pode ser um atacante. Ele também tem motivações para fazer um ataque. O ataque também pode vir de outro país. O fato é, o ataque pode vir de qualquer lugar. E a questão é que, para o ponto de vista de uma rede, a porta de entrada é uma só, né? Tanto usuários legítimos, usuários bonzinhos, quanto usuários do mal, né, que têm uma má pretensão, eles têm uma mesma porta de entrada. E essa porta de entrada é justamente o local que deve ser protegido na nossa rede. E os firewalls, eles surgem justamente com esse papel de trazer proteção para a nossa rede. Então, o Firewall nada mais é do que uma combinação de hardware e software que permite que um administrador consiga controlar o acesso ao mundo externo e também os recursos da rede interna. Tudo que entra, tudo que sai da rede pode passar por um firewall. E o firewall vai conseguir isolar, então, a rede interna da internet. Bom, existem algumas soluções comerciais de firewall, que são, por exemplo, dos fabricantes Cisco, Checkpoint e várias outras soluções comerciais, mas também tem operações que podem ser feitas diretamente no iptables, que é um software que vem no Linux, onde permite que você configure suas próprias regras. É como se você estivesse criando o seu próprio firewall. Então, de forma bem resumida, né, pegando o exemplo do iptables, que é um programa, como eu falei, para Linux, que já vem no Linux, você pode dar um cat, por exemplo, lá no /etc, /sysconfig, /iptables, e visualizar quais são as regras padrões que estão instaladas no seu firewall, tá? Basicamente, então, o iptables ele vai monitorar e filtrar o tráfego de rede, de entrada e saída de um host, né, usando algumas tabelas. Essas tabelas, elas contêm um conjunto de regras, que nós chamamos essas regras de chains, ou cadeias, tá? Então, nesse exemplo aqui embaixo, que vocês podem visualizar nessa imagem, vocês conseguem ver, por exemplo, que tem regras que explicitamente aceitam conexões em determinadas portas, em determinados protocolos. O caso do TCP, por exemplo, ali, né? Dport, que é o Destination Port. Então, ele permite, por exemplo, que uma porta, uma conexão de input naquela porta com aquele protocolo seja aceita, né? E isso pode ser feito para diversos protocolos, diversos parâmetros. Então, com base nessas informações de conexões, você consegue fazer de forma simples esse filtro de tráfego. Então, assim como o iptables, né, os firewalls tradicionais, eles costumam funcionar fazendo esses filtros, tá? Tem outras categorias de firewalls tradicionais. Nós vamos dividir aqui em três categorias principais. Temos aí os filtros de pacotes tradicionais, que fazem mais ou menos isso que eu falei para vocês, né? Ordem por IP, porta, origem, destino, protocolos de rede, né? Tipo de mensagem, flags, TCP, e a partir daí eles conseguem fazer o filtro de pacotes e dropar, ou seja, descartar pacotes que não devem passar pela rede. Tem outros firewalls que pertencem a uma segunda categoria, que eles têm a ciência do estado da conexão. Eles conseguem saber quando começou, quando terminou uma conexão, e a partir daí, né, esses firewalls que têm filtro de estado, eles conseguem descartar pacotes que não pertencem mais a uma conexão ativa, reduzindo então mais um pouquinho da janela, né, que um atacante teria para explorar pacotes de forma maliciosa. Por fim, tem uma terceira categoria de firewalls tradicionais, que são os gateways de aplicação, que é basicamente um servidor de aplicação onde todos os dados que entram e que saem, eles devem passar. Uma vez que esses dados passam ali, esses gateways de aplicação conseguem inclusive incluir algumas informações acerca de usuários que estão autorizados nos cabeçalhos, IP, TCP ou UDP, por exemplo. Então, esse tipo de firewall ele permite uma análise das permissões, por exemplo, baseado em usuário e senha, para gerenciar o acesso, né, dos usuários enquanto eles tentam conectar no seu sistema. Bom, mas não para por aí, né? Os firewalls não param de evoluir. Tem os firewalls de próxima geração surgindo por aí. A principal diferença deles, né, para os firewalls tradicionais, é que os firewalls tradicionais estavam limitados a rastreio de conexão, regras de filtragem, registro de auditoria, enquanto que os firewalls de próxima geração, eles começam já a apresentar uma solução mais holística. Eles empregam já machine learning, por exemplo, para criar regras de forma automática, para conseguir responder a novas tentativas de ataque. Eles têm integração direta com o IDS, né, o Sistema de Detecção de Intrusões. Eles conseguem atuar também junto com os IPS, que são sistemas de prevenção de intrusões. Então, ele tem essa integração com esses sistemas. Tem sandbox integradas, tem N outras features que são novas, digamos assim. São
soluções de segurança que se integram com esses firewalls, tornando esses firewalls mais inteligentes que os firewalls tradicionais, que se limitavam a fazer aquela filtragem de regras, por exemplo. Bom, eu não vou nem perguntar para vocês, né, se os firewalls são suficientes, porque vocês sabem, né, que se eles fossem, nós nem teríamos essa disciplina. O fato é, a pergunta é, por que que eles não são suficientes? Pelo menos os das gerações anteriores, né? Por que que não basta ter um firewall? Bom, como nós já vimos nas aulas anteriores, nós precisamos conhecer as ameaças para que aí nós consigamos procurar por vulnerabilidades e aí sim nós vamos tentar mitigar essas vulnerabilidades. Vamos tentar evitar esses ataques através de mecanismos de controle como autenticação, autorização, controle de acesso, inclusive os firewalls. Ou seja, os firewalls são só mais uma camadinha, só mais uma forma de tentar mitigar aqueles ataques que violariam, né, as ameaças de propriedades de segurança da informação e conseguiriam então violar aquelas propriedades de informação através de vulnerabilidades conhecidas. Ou seja, os controles de segurança eles assumem que nós podemos parar um ataque antes que ele ocorra. Mas a questão é, e se isso não for verdade? E se um ataque acontecer e nós não estivermos preparados, não estivermos esperando aquele ataque? O que que a gente vai fazer? Então, se nós fôssemos responder a pergunta, a presença de um firewall basta? Não, né? Também é necessária a configuração de políticas de segurança. O firewall, ele precisa ser configurado com o que pode e o que não pode ser passado. Por mais que um firewall seja muito eficiente em descartar uma conexão indesejada, a questão é, como é que nós definimos o que é uma conexão indesejada? Se o projeto, né, não foi bem feito, se o firewall não foi bem instalado, vai ter pior ainda, vai ter uma falsa sensação de segurança, onde você acha que, opa, que legal, tem um firewall, mas na prática você está inseguro, porque o seu firewall está mal configurado. E a questão, né, mesmo que você faça uma boa configuração e instalação do firewall, você vai ter que criar regras, vai ter que cobrir todos os ataques. Isso é complexo, é quase impraticável, né? Até porque ataques surgem o tempo todo, né? Vulnerabilidades novas são descobertas e a questão, né, final para dizer por que que um firewall não é suficiente é a seguinte: e se um firewall não estiver preparado para bloquear um atacante? O que que a gente faz? Bom, nós temos que assumir não que isso é um se, mas sim quando. Ou melhor, quando um firewall não estiver preparado para um atacante, o que que a gente vai fazer? Bom, a resposta está no nome da disciplina, né? Você deve estar imaginando que nós vamos então que projetar, né? Vamos ter que projetar um sistema de detecção de intrusões, um IDS, né? E a pergunta agora é, como é que nós projetamos um IDS? E a resposta para essa pergunta é o que nós vamos abordar no nosso próximo vídeo, onde nós discutiremos o core da nossa disciplina, que é o projeto de sistemas de detecção de intrusões.